Achou errado, e hoje nós vamos falar sobre Jesus e religião. E nós resolvemos fazer desta forma que nós estamos fazendo hoje, justamente para que a gente não viva uma religião e não se acostume com uma religião. Porque a religião, ela coloca coisas sobre você, e essas coisas você acostuma com aquele parâmetro, com aquela forma de fazer as coisas, e então tudo não passa de uma religião apenas. Então, queria orar com você, eu queria que você fechasse seus olhos, antes de nós começarmos essa palavra. Feche seus olhos, se concentre em Deus agora. Senhor, nós oramos e nós pedimos ao Pai, que o Senhor venha sobre a nossa vida, que o Senhor fale conosco, ó Pai, que o Senhor possa trazer vida aos nossos corações, que não seja, Senhor, religião, mas que seja o Senhor em nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, não sei se você já pensou sobre alguma coisa e depois você descobriu que aquilo não era o que você pensava. Deixa eu te dar um exemplo. Talvez você ouviu alguém gritando e então você saiu correndo para ver o que era aquele grito. Talvez lá no seu apartamento ou na sua casa você saiu para a rua para ver, achando que era uma briga, ou talvez um parente seu, tua mãe, alguém gritando, e na verdade eram pessoas dando risadas. Então você achou errado naquela situação. Ou talvez você viu alguém vivendo uma religiosidade falsa. Está lá um determinado evento da igreja e de repente você vê aquela pessoa toda empolgada naquele dia, você vê aquela pessoa toda empolgada naquele evento, mas passa os dias, passa algumas semanas apenas e aquela pessoa perde completamente a sua paixão, que é uma pessoa que estava vivendo uma religião. É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre nós acharmos errado de algumas situações na Bíblia e também sobre a religião. E para a gente poder introduzir esse assunto de religião, eu quero ler com vocês o livro de Tiago, no capítulo 1, que vai falar sobre a religião, para que a gente possa entender um pouquinho mais. Está lá a partir do verso 25, o Tiago está dizendo, e para você que não conhece, Tiago ele é um bispo de Jerusalém, e ele está escrevendo à igreja. Ele diz no verso 25, o evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. O verso 26, alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada e ele está enganando a si próprio, a si mesmo. Verso 27. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Então esse texto está falando sobre religião. O verso 25 ele diz que nós devemos praticar, ou seja, não apenas sermos ouvintes, mas praticarmos diariamente a mensagem de Deus. O verso 26 diz que existem pessoas que se acham religiosas, mas que estão enganando a si próprias, ou seja, estão achando errado. E o verso 27, que está aqui no telão, ele diz que a verdadeira religião é aquela que ajuda, é aquela que abençoa. Então aqui, Tiago, ele está denunciando uma falsa religião, um falso sentimento de religião nessa comunidade aqui do texto, porque provavelmente existiam pessoas ali vivendo de maneira errada. Havia pessoas ali naquele texto que nós lemos, que estavam se achando verdadeiros religiosos, mas que na verdade não eram religiosos verdadeiros. Então, da mesma forma que acontecia lá, às vezes acontece também nos nossos dias, nos dias de hoje, nos dias de agora. E muitas pessoas, elas vivem enganadas com a religião, sem sabê-las diferenciar de Cristo. Ou seja, não sabem dizer o que é religião e também não sabem dizer o que é Jesus. Então nós precisamos entender, e nessa série nós queremos ensinar isso, que nós precisamos entender o que é a religião e o que é Jesus, para não confundir uma coisa com a outra. E por isso, antes de tudo, a gente precisa entender a seguinte frase: religião é o ato do homem tentar se religar a Deus, esquecendo-se de que existe um único caminho, Cristo.
É isso que é religião. É a pessoa que tenta se religar a Deus através dos seus próprios méritos. É aquela pessoa que tenta se achegar a Deus, se esquecendo do único caminho, que é Cristo, que é Jesus. Então ela usa os seus próprios meios, os seus próprios artifícios para poder alcançar a Deus. Então a igreja, a oração, a leitura da Bíblia, tudo isso se torna algo assim, inútil. E foi Jesus que nos religou a Deus. Não foi a religião. E a própria palavra religião vem de religar, mas foi Jesus que nos religou a Deus. Ele fez um novo e vivo caminho. E sem Cristo nós não podemos nos achegar, nós não podemos nos encontrar com Deus. Sem Cristo, você sabe, nós não podemos falar com Deus, nós não podemos orar a Deus. O texto de Hebreus capítulo 10, no verso 20, fala desse novo caminho. Diz assim: por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo, através da cortina que leva ao lugar santíssimo. O texto é muito claro. É Jesus que abriu um novo caminho até Deus. Não é a religião, não são os nossos artifícios. E não sei se você sabe, mas lá no Antigo Testamento, na época ali de Jesus, até Jesus, eles tinham o templo. E dentro do templo existia o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santo do santíssimo era separado com uma cortina. E o texto diz que Jesus ele abriu um novo caminho através dessa cortina, porque eles criam que depois daquela cortina estava ali a presença de Deus, porque ali atrás da cortina estava a Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança estavam ali as tábuas da lei de Deus. Então a Bíblia é clara em nos dizer que não é religião, mas é um caminho novo que Jesus nos abriu. Então isso não significa que nós não precisamos do cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo, ele não é uma religião quando nós vivemos Cristo de verdade. Quando nós andamos com Jesus de verdade, o cristianismo não se torna uma religião. O cristianismo se torna apenas um reflexo da nossa vida com Deus. O C.S. Lewis, ele disse assim sobre religião: eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasce todo dia. Não apenas porque eu vejo, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. Ele cria no cristianismo como nós também devemos crer em Jesus. Agora, é fato que é uma linha muito fina entre a religião e Jesus. E nós precisamos tomar o cuidado, nós que somos crentes nele, nós que somos participantes da igreja, nós precisamos tomar cuidado e entender para não vivermos de uma maneira errada. Nós devemos entender que religião não é Jesus, e nem Jesus, ele nos leva à religião. Por isso, em primeiro lugar, Cristo é diferente de religião, porque Jesus não é sobre o que você faz. Jesus não é sobre o que você faz. Então, se você acha que Jesus é sobre o que você está fazendo, então você achou errado. Viver Cristo não é fazer coisas para nos sentir melhor. E tem gente que faz isso, que quer ir à igreja, quer buscar Jesus, por quê? Apenas para sentir-se melhor, apenas para tirar uma culpa que ela sente. Então isso está errado. A pessoa que vive isso, ela achou errado. Viver Cristo não é fazer coisas para nos sentirmos melhor. Viver Cristo não é tentar, com os nossos próprios esforços, com os nossos próprios méritos, nossos próprios sacrifícios, nos achegar ao céu. Pelo contrário disso, andar com o Mestre é viver a vontade do Pai. Isso que é o correto. E a Bíblia diz assim, lá em Efésios capítulo 2, no verso 8, no verso 9, texto muito conhecido: pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A Bíblia é bem clara aqui. Não é sobre você, é sobre Ele. Não é sobre as obras, mas é sobre a graça dele. Não vem de nós, mas vem de Deus. É um presente dele. Foi Cristo que nos salvou, foi Cristo que nos limpou, foi Cristo que nos amou. Tudo foi por ele, tudo é para ele, tudo está com ele. E quando nós entendemos isso, então automaticamente nós teremos realizações na nossa vida. Quando nós entendemos que não tem nada a ver com a gente, e tem tudo a ver com Deus, então automaticamente a gente tem fruto na nossa vida.
automaticamente a gente passa a ter sinais na nossa vida. Automaticamente a gente passa a viver uma vida de milagres. E quando uma pessoa não entende que tudo vem de Deus, o que acontece? A gente precisa ficar cobrando essa pessoa. A gente precisa ficar cobrando o resultado. A gente precisa ficar lembrando a pessoa, olha, você tem que fazer isso. Olha, você tem que ter responsabilidade. Olha, você tem que fazer aquilo. Por quê que a gente precisa cobrar? Porque a pessoa ainda não entendeu que se ela está em Cristo, ninguém vai precisar cobrar ela. Porque ela vai dar resultados sem nós pedirmos. Por isso, se Jesus, ele não é sobre o que você faz, cuidado com a supervalorização. Cuidado para você não supervalorizar você mesmo. Por quê? Porque não é pelo que você faz. Então nós não podemos nos achar melhor do que os outros. Nós não podemos nos achar melhor do que a pessoa que está do nosso lado. Nós não podemos deixar o orgulho, ele tomar conta das nossas vidas. Nós não podemos deixar que este mal venha tomar conta do nosso coração. Nós somos sim diferentes uns dos outros, nós somos únicos, porém nós somos todos iguais diante de Deus. E o orgulho, ele não pode tomar conta da nossa vida, ao ponto de nos supervalorizar acima daquilo que não é para ser feito. Então nós somos pessoas que nós temos um valor em Deus. E se nós supervalorizarmos a nós mesmos sem Deus, então isso vai mostrar que nós não somos sábios. Precisamos dar o valor real de nós mesmos e não nos supervalorizarmos. Por quê? Porque é Deus quem nos valoriza. Ele não nega as nossas falhas. Ele não nega os nossos defeitos. Ele sabe que você é frágil, que você é fraco. Por isso ele dá o valor correto e não um supervalor. Jesus, ele não irá olhar para o nosso orgulho, para aquilo que a gente faz, porque isso é religião, mas ele irá olhar para nós de forma diferente. Então, se Jesus não é sobre o que você faz, cuidado também com a baixa autoestima. Então você não precisa se sentir maior do que o outro, mas você não precisa também se sentir menor do que o outro. Porque nós somos todos seres humanos e você não precisa se achar menor do que um outro ser humano perto de você. Não precisa ter baixa autoestima, mas nós precisamos saber quem nós somos de fato em Cristo. Filhos amados, lavados, remidos por Deus. Então Jesus, ele não quer que a gente fique de cabeça para baixo, mas ele quer que a gente tenha a visão correta de nós mesmos. Nem menos, nem mais, mas a coisa certa. Se Jesus não é sobre o que você faz, cuidado também com a inveja. Por quê? Porque quando você fica se comparando o que você faz, o que o outro faz, então você começa a viver uma vida por fazer, com as coisas que você faz e que o outro faz, então vem a inveja e nós passamos a ter algo dentro do nosso coração que não é vontade de Deus. Então não tenha inveja dos outros, não se compare com o seu próximo, porque quando você se compara, você analisa o que você está fazendo, o que o outro está fazendo, e então você não olha com o olhar de Cristo. Jesus não quer que a gente fique remoendo a felicidade do outro. Nós podemos sim nos alegrarmos com a felicidade do nosso próximo. Por quê? Porque não é pelo que você faz, não é pelo que o outro faz, mas é Jesus. Isso sim, não é religião. Se Jesus não é sobre o que você faz, então jamais se defina por aquilo que você não conseguiu. Não se defina por aquilo que você ainda não alcançou. Por quê? Porque existem muitas pessoas que ficam olhando para o próximo, mais uma vez. E aí não é só a inveja, mas é o sentimento de que não conseguiu alcançar ainda o que o outro, talvez da sua própria idade, também já conseguiu. Então nós podemos ter derrotas? Podemos. Mas nós não podemos nos definir através das nossas derrotas. Então se você não alcançou algo na sua vida, não tem problema. O amor de Deus para você vai ser o mesmo do que para o outro. A bênção de Deus vai ser o mesmo para você do que é para o outro. O que nós precisamos avaliar na nossa vida é quem nós estamos nos tornando diante do fracasso. Uma pessoa melhor ou uma pessoa pior? Por quê? Porque não é pelo que você faz. Jesus vê além. Jesus não vai ficar medindo as suas obras do seu esforço humano somente, mas a pessoa que você está se tornando. E é claro, a Bíblia ela é bem clara, que a fé tem que ter obras, que a fé sem obras é morta. Mas nós precisamos entender que as obras da fé são consequências, são resultados
da nossa vida com Deus, e não uma imposição da religião, e não uma imposição talvez de nós mesmos, porque às vezes nós nos cobramos mais do que muitas pessoas nos cobram. Então, por isso, analise o resultado da fé e nunca, unicamente, os números humanos. Sempre quando você for analisar a sua vida, você tem que analisar a sua vida através dos resultados da fé. Ou seja, o teu caminhar com Cristo, o teu andar com Deus, a tua devoção a Deus, e o resultado dessa tua fé verdadeira e pura. E não unicamente, nunca na verdade, unicamente analisar os números humanos. Os números humanos são importantes? Sim, mas não unicamente sozinhos, mas também com o resultado que a nossa fé produz. Então o que você tem que pensar é quantos frutos você está dando. Porque é isso que importa para Deus. Quais são os frutos da sua fé? Quais os frutos da fé que provém de Deus e não da sua força? Se os resultados na sua vida estão baixos e você olha para o próximo e fala assim, poxa, mas aquele cara está conseguindo mais coisas que eu, aquela menina está conseguindo mais coisas que eu. Então pare de tentar do seu jeito, mas faça do jeito de Deus e os resultados da fé virão. Não se puna, não se descarte, não desista de você mesmo. Não se defina através das suas derrotas, mas se defina pela pessoa de Jesus em você. Porque é Jesus que transforma, é Jesus que salva, é Jesus que impulsiona, é Jesus que nos liberta, porque não tem a ver com aquilo que eu faço na minha força, mas aquilo que eu faço através da minha fé. Em segundo lugar, Jesus é diferente de religião. Por quê? Porque não é sobre aparência. Então existem pessoas que acham que é aparência. Ah, não gostei daquele cara, daquela moça, daquele pastor, daquele líder. Por quê? Porque eu estou vendo a aparência. Não é sobre a aparência, você achou errado, está achando errado. Não é aquilo que eu demonstro ser. Não são as minhas roupas, se são caras ou baratas. Não é aquilo que eu estou comendo, se você acha que é ruim ou não. Não são as minhas redes sociais, ou as coisas que eu posto, que você posta, que a gente posta só coisas do momento da alegria. Não são suas redes sociais, mas é aquilo que você é com a sua família. É aquilo que você é na sua casa. É aquilo que você é na sua igreja. Porque às vezes tem até amigos que definem você. Você é um cara super gente boa, estou com você. Mas você não é esse cara para a sua igreja. Você não é esse cara para a sua família. Então, o que realmente vale a pena é aquilo que eu sou com os meus pais. É aquilo que você é realmente dentro do seu coração. Então, é claro que se não é pela aparência, não significa que eu não preciso ligar para a minha aparência, porque tem coisas que não convém para o crente, mas também não convém uma falsa aparência de religioso, de cristão. A Bíblia diz assim lá em Mateus capítulo 23, o verso 27, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e de podridão. Verso 28. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. O texto ele é muito claro. E ele é claro também, está direcionado ali aos fariseus da época, aos mestres da lei da época. Mas é claro que nós não somos aqui fariseus, nem mestres judaicos, mas o princípio cabe a nós mesmos. O princípio cabe a nós hoje. E também cabe aplicar à nossa vida que nós não podemos viver na hipocrisia. Nós não podemos viver na aparência exterior. Por quê? Porque o homem ele vê fora, mas Deus ele vê o coração. Não dá para ser bonito por fora. Não dá para ser bonitinha por fora. Não dá para ser bonitinho por fora. E por dentro ser cheio de pecado. Ser cheio de inveja. Ser cheio de orgulho. Ser cheio de coisas ruins. Não podemos ser acumuladores de mentiras no coração. Então, se Jesus ele não é sobre aparência, você precisa tomar cuidado com a preocupação com o sucesso. Tome cuidado com a preocupação com o sucesso, porque quando nós nos preocupamos em ter sucesso, então nós corremos o risco de não sermos aquilo que somos de verdade. Por quê? Porque nós corremos o perigo de viver por aparência, apenas para conquistar aquilo que nós desejamos conquistar.
Então, hoje, muitas pessoas possuem sucesso e nós nos enganamos quando nós achamos que também nós merecemos o sucesso que todo mundo aí aparentemente tem. E a internet, ela nos ajuda a doutrinar a nossa vida, a buscar a fama. E a gente acha que nós também temos o direito de ser famosos ou termos sucesso. O sucesso verdadeiro, ele só é revelado quando nós não desistimos de viver Jesus ao longo da nossa história. Então não dá para dizer para você que eu tenho sucesso hoje, ou você dizer que você tem sucesso hoje, porque o sucesso vai ser revelado ao longo da nossa história. Quando chegar o último dia da nossa vida, lá sim nós vamos ver se nós tivermos sucesso. Então não adianta nós ganharmos o mundo inteiro e nós perdermos a nossa alma, porque não é por causa da aparência. Então tome cuidado com o sucesso. Se Jesus não é sobre aparência, não faça somente aquilo que é a sua vocação. Às vezes, nós fazemos aquilo que nós não fomos chamados para fazer. Deus nos chama para fazer algo, e nós mudamos aquele algo de Deus, e nós fazemos o que nós não fomos chamados, nunca fomos chamados, e nós nos metemos. Às vezes isso acontece. Então, quando nós nos envolvemos com algo que nós não deveríamos nos envolver, então nós passamos a viver de aparência. Por isso, não se meta em lugares que você não foi chamado. Não se meta em lugar que você não deve estar. Não comente assuntos que não é da sua ossada. Não faça aquilo que Deus não quer que você faça. Não vá contra, porque talvez quando você vai contra aquilo que não é vontade de Deus, naquele momento não tem consequência, mas vai vir a consequência. Então nós devemos fazer somente aquilo que Deus nos mandou fazer, porque viver com Jesus não é viver de aparência. Jesus nos chamou para pregar e sermos testemunhas. Se Jesus não é sobre aparência, se interesse em ser melhor para os que estão próximos de você. Se interesse em ser melhor para aqueles que estão pertinho de você. Nós não podemos ter várias identidades. Nós não podemos enganar a Deus. Nós podemos enganar as pessoas, muitas vezes, mas nunca a Deus. Então, para que nós não sejamos envergonhados diante de Deus e diante das pessoas, nós precisamos ser melhores para os nossos próximos. Aqueles que estão perto de nós, lá na tua casa, lá na tua família, porque não adianta ser legal para outros que não são próximos de você, e lá com pai, mãe, avó, irmãos, não for. Então, sendo melhor para os nossos próximos, então nós não vamos correr o risco de sermos hipócritas e vivermos apenas uma religião, porque não é por aparência, não é por aquilo que nós fazemos, mas é por aquilo que Jesus quer de nós. Em terceiro lugar, Jesus é diferente de religião porque Jesus não é apenas sobre ir à igreja. Existem pessoas que acham que é só ir à igreja. E tá bom. Então, essa pessoa achou errado. Não é apenas sobre ir à igreja. Não é apenas sobre usar a igreja, porque tem muita gente que usa a igreja apenas para conquistar o que quer e depois cai fora. Não é sobre o que a igreja faz por mim, porque muitas pessoas se acham fregueses. Não é ser cliente da religião. A verdade é que nós juntos, nós somos a igreja de Cristo. E nós não podemos achar que apenas ir à igreja física é o suficiente. A Bíblia diz lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 5, vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção, e o texto diz, de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. Isso para que por meio de Jesus Cristo ofereçam sacrifícios que Deus aceite. O texto é claro, ele diz templos espirituais. Nós somos pedras espirituais. Isso não significa que nós não podemos ter templos físicos, mas significa que o templo físico, ele é apenas uma figura daquilo que realmente é verdade. Então, desta forma, se Jesus não é apenas ir à igreja, então é sobre ser testemunha. É sobre ser testemunha. Nós devemos ser testemunhas da igreja e não apenas ir à igreja. É amar Jesus fora da igreja. É sair da igreja aqui e lá fora, lá na nossa casa, nós andarmos com Cristo. Andar com Ele diariamente. É ter a certeza que nós o amamos de verdade. É ter a certeza que nós realmente somos de Cristo. É ter a convicção de fato que nós somos
pedras vivas, que nós somos a própria igreja. Então, se achou que não precisa dar testemunho, achou errado. Nós precisamos ser testemunhas, porque isso sim aqui é Jesus, andar com Jesus e não uma religião. Se Jesus não é apenas sobre ir à igreja, então é sobre nos reunir. Sobre nos reunir. A Bíblia ela também é bem clara, o texto não está no telão, mas em Hebreus diz que todo crente, ele tem que se reunir com outro crente, e assim nós formarmos uma comunidade que nós chamamos de igreja. Então nós não podemos nós não podemos deixar de nos reunir. Nós devemos entender que ir à igreja como templo não é o suficiente, mas é nos reunir como família de Cristo. Ou seja, tem que pertencer e não somente sentar no banco. Então quando nós nos reunimos por causa de Deus, por causa da fé, algo sobrenatural acontece. E nós chamamos isso de meio da graça. Inclusive a mensagem de amanhã, domingo, nós vamos falar sobre o meio da graça. Deus ele deixou a igreja como um meio da sua graça. Através da igreja, Deus derrama graça sobre nós. Então, nós nunca podemos parar de nos reunir como igreja. Se Jesus não é apenas sobre ir à igreja, então é sobre contribuir. Ou seja, se nós estamos chateados pelo que a igreja não fez por mim, ou por aquilo que a igreja fez para mim, se nós estamos chateados com algo da igreja, então você achou errado. Por quê? Porque não é sobre o que a igreja faz por nós, mas é sobre o que você está fazendo pela igreja de Cristo. Nós devemos ser parceiros de ministérios, contribuir, nós devemos participar de tudo que nós promovemos para a glória de Deus. Então não basta somente irmos, nós devemos ter compromisso com a igreja do Senhor. E para isso acontecer na nossa vida, nós precisamos deixar Jesus no centro dos nossos corações. Jesus precisa ser o centro das nossas vidas. Então, se Jesus ele deixar de ser o centro, então está errado. Quando Jesus ele não é o centro, nós passamos a ser o centro automaticamente. E a igreja, então ela não serve mais. Sem Jesus eu apenas vou à igreja, mas eu não tenho compromisso com ela. Quando Jesus deixa o centro, nós passamos a combater a igreja. E quem combate a religião sem ser filho de Deus, achou errado, porque não vai adiantar de nada. A igreja sempre vai nos fazer bem quando nós estamos bem com Cristo. Mas quando nós estamos mal com Cristo, então a igreja passa a ser religião e nós passamos a combater a religião. A conclusão que nós chegamos é que Jesus é diferente de religião. Andar com Jesus não é sobre o que você faz. Andar com Jesus não é sobre a sua aparência. E muito menos sobre apenas ir à igreja. Jesus é maior do que todas as religiões existentes. Jesus é maior que o próprio cristianismo. O cristianismo ele apenas é um fruto daquilo que nós temos na nossa vida em Cristo, nosso relacionamento. Jesus ele diz assim para aqueles que estão cansados da religião, lá em Mateus capítulo 11, verso 28, diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. O verso 29, ele diz: sejam meus seguidores e aprendam comigo. Por quê? Porque eu sou bondoso, eu tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Verso 30, os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Então, a palavra é: se você está ferido com a religião porque deixou de seguir Jesus, se você está decepcionado com um vazio dentro do seu coração, cansado de tentar agradar a Deus com a sensação que nunca é suficiente, então venha para Jesus, ou deixe Jesus reinar novamente dentro do seu coração, no centro da sua vida. Por quê? Porque em Jesus nós temos cura, em Jesus nós temos descanso, em Jesus nós temos um recomeço. E quando nós recomeçamos, então nós passamos a ter claro na nossa mente essas três verdades: que Jesus não é sobre o que você faz, ou o que você deixou de fazer, você tem um recomeço. Em Jesus não é sobre aparência, não é aquilo que você acha que você vê, não é aquele teu julgamento. Não, é mais do que isso, é o nosso coração. Em Jesus não é apenas sobre vir à igreja, é mais do que isso, é ter compromisso com ela e não usar a igreja para o nosso próprio bem,
ou descartar a igreja quando bem a gente quiser. Não, Jesus é o centro e isso é suficiente para nós. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós oramos e pedimos, ó Pai, no nome de Cristo, que essa palavra, Senhor, venha causar uma reflexão em nossos corações. Ó Jesus, eu não conheço, Senhor, todas as pessoas aqui neste auditório, mas eu sei que todos nós somos seres humanos, falhos, cheios de erros, cheios de perguntas, cheios de defeitos, e eu tenho certeza que todos aqui, Senhor, já erraram na vida, ou talvez estão errando em alguma área. Senhor, se tem gente aqui vivendo por aquilo que faz, se achando, Senhor, ou se autovalorizando acima daquilo que o Senhor tem, ó Jesus, eu oro para que o Senhor possa trazer humildade aos nossos corações. Ó Deus, se tem pessoas aqui, Senhor, vivendo por aparência, julgando pela aparência, sem conhecer o conteúdo do coração, eu oro para que o Senhor nos ajude a colocar dentro de nós amor pelo próximo, compaixão, entendimento. Senhor, eu oro por aqueles que talvez só estão vindo à igreja, usando da igreja, talvez falando mal da igreja. Eu oro para que o Senhor mude os nossos corações, para que possamos agora a contribuir, Senhor, com o Teu reino. Possamos, ó Deus, dar a nossa vida para o Teu reino. Sermos unidade com o Senhor, porque não é, Senhor, aquilo que nós pensamos, mas aquilo que o Senhor pensa. E se estamos aqui achando errado em alguma dessas áreas, nos ensina, Senhor, o que é o certo. Em nome de Jesus, amém. Missionária Central de Maringá.